A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título Estevão, um Mártir avivado. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre do ano 2023, que fala sobre avivamento. E nesta lição número 7, nós estamos estudando sobre a vida de Estevão. Nós conhecemos a história de Estevão, né? Isso acho que é conhecido de todos os crentes, o primeiro mártir, ou seja, o primeiro a dar a vida em prol do evangelho, mas assim, muitas vezes nós esquecemos de estudar detalhes da vida de Estevão, qual foi o comportamento dele, a atitude dele, a maneira que ele pregou, a questão da fé de Estevão, do serviço de Estevão que ele realizou ali no começo da igreja primitiva. Ele foi separado para uma obra específica, para servir. Então, assim, tem muitos detalhes da vida de Estevão que nós podemos aprender aqui e aplicar na nossa vida. Então, é uma lição muito prática, uma lição muito boa, uma lição que traz aí uma renovação espiritual para a igreja. Então, se você é professor da EBD, vai ministrar essa lição aqui, no caso, número 7 especificamente, né? Claro, a revista como um todo fala de avivamento, é algo que eu acredito que está mudando o comportamento dos seus alunos, mas esta lição número 7 em especial, ela fala em nossos corações, porque aqui a gente tem alguém que teve uma fé tão grande que foi capaz de dar a vida pelo Evangelho. Então o exemplo que ele deixou para nós é um exemplo muito grande, um exemplo de serviço, um exemplo de fidelidade, um exemplo de companheirismo, de coragem. Então assim, Estevão deixou todos esses exemplos para nós. Nós podemos sim olhar para a vida de Estevão, aprender muito com ele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e aplicar isso na nossa vida. Bem, vamos entrar aqui no tema da lição, dentro do conteúdo da lição, e esse vídeo é o vídeo de destaque aqui do EBD em Foco, e eu vou destacar alguns pontos aqui, destacar alguns temas dentro desta lição que eu acho que é importante nós falarmos. Eu vou falar aqui sobre a questão do diaconato, no caso, esse serviço foi realizado na igreja primitiva, o serviço de diácono. Vou falar aqui também sobre o que aconteceu com Estevão, a questão dele ser visto ali como um anjo, né? Eles viram Estevão como um anjo, né? Como o rosto de um anjo, a visão que Estevão teve ali de Jesus, um pouco antes de morrer. E vou falar sobre a questão da morte, porque aqui no tópico 2.3 fala que cita, né, o Salmo 116:15, né, fala: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu vou debater esse versículo porque tem algumas traduções diferentes. A NVI, ela traduz diferente disso aqui. Então a gente precisa compreender um pouco mais esse versículo. Talvez esse seja o único ponto realmente polêmico aqui, que levantar alguma polêmica, né? Se não tiver uma coisa polêmica na lição, não tem graça, né? Quem está acompanhando aí o EBD em Foco sabe que todo vídeo de destaque eu pego alguma coisa polêmica e coloco aí no debate. Não significa que você vai fazer isso na sua aula da EBD, né? Você vai fazer algum debate nesse sentido por causa do tempo na sua aula, mas é importante você conhecer, né, essas passagens bíblicas que existem traduções diferentes, interpretações diferentes, doutrinas com interpretações diferentes. É muito bom a gente falar disso para que nós possamos compreender realmente, né, o aspecto completo, né, dessa questão teológica. Mas enfim, vamos lá. Aqui no tópico 1, fala assim, o testemunho de Estevão, tá? Estevão usado por Deus. Aí ele cita logo aqui no começo, Atos capítulo 6, versículos 3 e 5, a escolha dos diáconos. Vale ressaltar que o texto de Atos capítulo 6 não chama aqueles homens de diáconos. Na verdade, teve um problema na igreja primitiva, porque tinha crentes de fala aramaica, né? O texto às vezes diz hebraico, mas era aramaico que eles falavam. Era o povo judeu, né? Os judeus que se convertiam ao evangelho, e tinha os crentes de fala grega, que na verdade eram gentios, né? Era o povo de fora e que falava, não falava aramaico, ou quem sabe até sabia, mas enfim, era um povo que na verdade não era aquele judeu mesmo, talvez simpatizava com o judaísmo, mas era um povo gentil, considerado gentil. Então a igreja, logo de início, tinha esses dois povos diferentes, e de alguma forma as viúvas dos que falavam aramaico, dos judeus, eram muito mais bem tratadas, mais assistidas do que as viúvas daqueles que falavam grego.
E aqui a gente tem um problema que viúva, órfão, estrangeiro, geralmente ali na sociedade de Israel, no Antigo Testamento, quando a gente veio falar sobre isso, no Novo Testamento também, eram as pessoas mais pobres, excluídas, pessoas que não tinham condições de trabalhar, viviam numa situação de miséria e precisava realmente de assistência. Então, houve esse problema e eles separaram esses homens para cuidar dessas viúvas, não somente delas, mas dessa parte de servir à mesa. Então, a igreja primitiva, ela era uma igreja muito ativa na questão social. E os apóstolos que estavam mais engajados, eles não tinham tempo para fazer tudo. Não é que eles menosprezavam esse servir à mesa, era questão de tempo mesmo, porque eles estavam muito dedicados à oração e à pregação. Nós temos poucos registros em Atos dos Apóstolos das pregações ali da igreja primitiva. É bem provável que Pedro, juntamente com todos os outros apóstolos, pregavam todos os dias, pelo menos, 2, 3 vezes ao dia. Um trabalho intenso de pregação. A gente não tem isso registrado, mas é bem provável que eles viviam nesse trabalho intenso. Então, eles, como pessoas individuais ali, não tinham condições de fazer tudo dentro da igreja. Então, começou a divisão de trabalho. Enquanto nós, que somos apóstolos, estamos pregando, ensinando, orando, vocês aqui vão ser separados para um trabalho um pouco mais de ir até as pessoas necessitadas, ver o que estão precisando, pegar um alimento. Vocês vão servir à mesa. Então isso é diaconia. Diaconia, servir à mesa. É nesse sentido. Essa palavra era usada no mundo grego na época para se referir a alguém que estava realmente servindo, um escravo, um servo dentro de casa que estava servindo. Então esse era o trabalho que era necessário ser realizado. Esses homens foram separados, o texto não chama eles de diáconos, É claro que aqui surgiu, né, o diaconato, eu acredito que surgiu aqui. Paulo vai se referir a diácono no sentido de um posto ali dentro da igreja, né, uma função dentro da igreja, em Filipenses capítulo 1, versículo 1, logo na saudação, que ele sauda os diáconos da igreja de Filipos, e 1 Timóteo capítulo 3, que ele fala além das características de um diácono. Então, assim, a igreja ela foi evoluindo, ela foi se estruturando, mas a diaconia, no início, não era, e nem nunca teve a intenção de ser, um cargo dentro da igreja que fosse superior ou inferior a outro cargo. Eu discordo completamente dessa ideia que tem hoje, de que tem hierarquia dentro da igreja. Tem o pastor, depois vem o evangelista, depois vem o presbítero, depois vem o diácono, depois vem o auxiliar. Tem uma hierarquia. Isso nunca existiu na igreja primitiva. Isso nunca foi a vontade de Deus. Se nós observarmos, são funções dentro da igreja. É necessário dentro da igreja alguém para pregar e ensinar. Então tinha lá os apóstolos que faziam isso. É necessário dentro da igreja alguém para servir à mesa. Tinha os diáconos. Depois foi evoluindo e dentro da igreja surgiu os bispos ou pastores, os presbíteros. Então isso foi surgindo aos poucos dentro da igreja de acordo com a necessidade. Mas por quê? Tem uma função a ser exercida ali. E essa função a ser exercida é uma função séria, que tem que ser feita com responsabilidade, com compromisso. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo, mas isso não coloca ela como alguém superior, como uma hierarquia maior, como se existisse esse grau de hierarquia dentro da igreja. Isso nunca existiu na igreja primitiva. Sempre foi a ideia de servir, seguindo o exemplo de Jesus. Vamos ver o que Jesus ensinou para os seus discípulos lá em João, capítulo 13. Nós estudamos isso. A lição, acho que foi na lição anterior, falando sobre a cerimônia do lava-pés, que Jesus lavou os pés dos discípulos. A gente falou sobre Pedro, né? Então Pedro, naquele momento, né, pediu para Jesus lavar, né, não somente os pés, mas a cabeça também. Então a gente, né, falando dessa característica de Pedro, né, dele ir de um extremo a outro ali. Então, assim, né, na cerimônia do lava-pés, Jesus estava dando o exemplo de serviço. E ele diz assim, capítulo 13, versículo 14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
Então, esse aqui, ele deixou o exemplo, né? O próximo versículo fala assim: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus deixou bem claro que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. É o que serve, não tem outra explicação, não tem outra teologia. Não, a teologia de Jesus é muito simples. Se vocês querem ser maior no reino de Deus, vão servir. É isso que vocês vão fazer. Vocês devem servir. Os apóstolos na igreja primitiva, eles serviram de forma extrema a ponto de dar a vida pelo evangelho. Então isso aqui foi um grande exemplo de serviço. Mais uma passagem que é importante nós meditarmos aqui é Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você tem que considerar sempre o outro superior. Nunca se considere superior aos outros. Você tem que olhar para alguém e falar assim: fulano é superior, o meu próximo é superior. Porque eu sirvo a Deus servindo ao próximo. Não adianta nada falar, não, porque eu quero servir a Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas aí quando tem alguém precisando, eu não ajudo. Quando tem um trabalho na igreja, eu não faço. Ah, porque tem que carregar banco, tem que varrer a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mexer no som. Não, isso aí não é meu trabalho. Eu não vou fazer isso aí. Se você não quer servir aos homens, você não vai servir a Deus. Nós fazemos o nosso serviço a Deus servindo pessoas. É assim que reflete o nosso relacionamento com Deus. João, em uma de suas cartas, ele fala sobre essa questão do amor. Se você não ama o próximo que você está vendo todos os dias, como que você vai amar a Deus? Tem muitas pessoas preocupadas em agradar a Deus de alguma forma. Não, porque eu tenho que agradar a Deus. Como que eu faço para agradar? É muito simples agradar a Deus. Agrade o próximo. É muito simples amar a Deus. Ame o próximo. É muito simples servir a Deus. Sirva o próximo. E é algo tão simples que você não precisa ter um diploma de graduação, você não precisa ser um bacharel em teologia, você não precisa conhecer a teoria da relatividade de Albert Einstein, você não precisa saber todas as regras gramaticais da língua portuguesa ou conhecer o grego e o hebraico. Não! Você não precisa de nada disso para servir. É algo simples que qualquer pessoa tem a capacidade de fazer. Então, se você quer servir a Deus, faça como Estevão, sirva ao próximo. Vamos passar para o próximo ponto aqui, que é sobre o ministério de pregação de Estevão. Observe que Estevão foi separado junto com aqueles 7 homens para exercer esse trabalho de serviço, mas eles não deixaram de pregar. Eles encararam aquela situação como um serviço necessário dentro da igreja, uma atitude necessária, mas que não significa que agora eu vou deixar de evangelizar, vou deixar de orar por um enfermo, nada disso. Então Estevão, ele foi para o campo de batalha também, no sentido de que ele foi para a rua pregar, ele foi para a sinagoga. Existia ali em Jerusalém cerca de 480 sinagogas. Alguns estudiosos dizem que a sinagoga ela surgiu lá no exílio, quando a gente estudou sobre Ezequiel e tal, que eles estavam na Babilônia. Então, assim, lá no exílio surgiu a ideia da sinagoga porque lá não tinha templo. Então, eles tinham que se reunir para estudar a lei, para ler a palavra de Deus. Então, assim, a sinagoga ela foi algo que unificou o povo judeu, porque através das reuniões da sinagoga, eles se mantiveram fiéis a Deus, à palavra de Deus. Então, somente em Jerusalém, cerca de 480 sinagogas, e em toda aquela região, se eu não me engano, tinha que ter pelo menos 10 judeus numa cidade para criar uma sinagoga. E Estevão, Pedro, Paulo, todos eles, quando começavam a pregar, eles procuravam uma sinagoga, porque era na sinagoga que eles conseguiam introduzir ali o evangelho, debatendo com os mestres da lei, falando de Jesus, mostrando que dentro do Antigo Testamento tudo apontava para Cristo. E foi isso que Estevão fez. Estevão foi lá, pregou, ensinou, realizou muitos milagres, estava na sinagoga pregando e ali ele foi interrogado. Debateram com Estevão e não puderam suportar a sabedoria de Estevão. Essa sabedoria de Estevão era uma sabedoria extraordinária, algo que veio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo,
ele era sábio e ele conhecia a palavra. Aqui a gente já vê assim como que deve ser o pregador do evangelho. Procure ser cheio do Espírito, procure sabedoria e conheça a palavra. Estevão, ele prega ali, ensinando para judeus a história dos judeus. Porque os judeus que estavam acusando Estevão de profanar o templo e tudo mais, e a lei, é o que eles fazem essa acusação. Aqui no capítulo 6, versículo 11, diz assim, então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aí depois, mais na frente, fala assim, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Ou seja, está falando contra o templo e está falando contra a lei. Está falando contra Moisés. Está falando contra Deus. Todas acusações falsas. Quando ele é levado ao Sinédrio, por causa dessas acusações falsas, no mesmo local que Jesus foi julgado, Estevão, ele começa a pregar e fala lá de Abraão. Ele começa a contar a história de Abraão até chegar em Cristo Jesus. E aí ele cita vários versículos, várias passagens do Antigo Testamento, deixando bem claro que quem estava profanando o templo eram eles. Quem estavam profanando a lei, falando mal da lei, eram eles, os judeus. E não ele, no caso Estevão, ou os crentes da época, no caso os salvos em Cristo. Porque a conclusão que Estevão chega é que quem não crê em Cristo, esse de fato é que está profanando o templo. Quem não crê em Cristo, esse de fato está profanando a lei, está negando a lei, porque a lei aponta para Cristo. Ao rejeitar Cristo, você rejeita toda a lei. Então, Estevão prova isso. E lá o texto diz, que é citado aqui na revista, vamos ver aqui, capítulo 6, versículo 15, logo no início ali do debate deles, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eu vejo algumas pessoas comentando sobre essa passagem e, assim, é claro, nós não sabemos exatamente o que eles viram ali, mas a gente, quando fala de anjo, vem na mente as imagens modernas de um anjo. É um ser belo, calmo, é um ser com luz. Não sei exatamente se era assim, mas de vez em quando na Bíblia, quando o anjo aparece, a primeira coisa que ele fala assim, não temas, não tenha medo, não fique assustado. Parece que o anjo, ele trazia esse temor. Quando a pessoa batia o olho no anjo, ela já ficava, meu Deus, é um anjo, é o mensageiro do Senhor. Entende? Havia um temor ao ver um anjo. Não sei se o anjo era feio ou se ele assustava de alguma forma pelo sua imponência, não sei. Mas o rosto de Estevão, eu acredito que se parecia como de um anjo pela autoridade que ele tinha, pela autoridade que ele estava pregando. É o que eu penso, posso estar equivocado, mas eu acho que esse rosto como de um anjo não era um rosto belo e sereno, não. Era um rosto que demonstrava poder, autoridade, imponência, porque ele estava realmente ali representando o próprio Deus, entregando aquela palavra. Resumindo, Estevão foi acusado de blasfemar contra Deus e contra a lei, e ele inverte a situação. Na pregação dele, ele mostra que, na verdade, eram os judeus que estavam fazendo isso. Eles ficam revoltados, obviamente, e vão levar Estevão para um local para que ali ele seja assassinado. Segundo a lei romana, não deveria acontecer nenhum tipo de execução se não tivesse autorização de Pilatos, no caso do Império Romano. Pilatos governava, então tinha que ter autorização de Pilatos. Então o que eles fizeram foi algo totalmente fora da lei. É um julgamento fora da lei, totalmente errado, não teve direito de defesa e ele foi assassinado. É claro que, devido às circunstâncias da época de instabilidade política, havia ali, além dessa questão do cristianismo se iniciando, havia também vários motins de rebeldes, os zelotes, que se revoltavam contra o Império Romano. Queriam se libertar do Império Romano. E o Império Romano estava sempre combatendo esses motins.
Então, é bem provável que o Império Romano nem sequer olhou para essa situação de Estevão. Então, Estevão realmente foi assassinado, ele foi apedrejado, Paulo estava presente, porque era um grande perseguidor da igreja nessa época, e Estevão tem uma visão extraordinária. Ele vê o céu aberto e ele vê o filho ao lado do pai. O texto aqui na nossa revista, tópico 2, né? Ele teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do pai no momento especial. Essa visão aqui, ela tem um significado teológico muito profundo. Primeiro, tem relação com o que Estevão estava pregando. Estevão estava falando o tempo todo que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que ele é o Filho de Deus. Então Estevão faz uma pregação nesse sentido e isso se confirma naquela visão. E ele profere aquilo que ele está vendo, ele diz aquilo que ele está vendo. Então isso trouxe mais furor ainda para aquelas pessoas. Eu acredito que muitos que estavam ali depois eu acho que se arrependeram e se converteram, mas isso é uma suposição minha. Então Estevão tem essa visão e essa visão ela mostra que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é da mesma essência. É a Trindade se manifestando ali. Então aqui a gente já tira um estudo bem profundo sobre a questão da Trindade e também de que Jesus é 100% Deus e ele está intercedendo por nós. Isso aqui está bem claro nesse texto. Essa visão é uma visão que deixa Estevão muito mais confortável diante da morte. Aquelas pedradas que ele estava recebendo não serviram de nada. Não serviram de nada. Ele não estava preocupado com isso. Tanto que ele pediu para Deus perdoar as pessoas que estavam fazendo aquilo ali. Então assim, Estevão morreu, ele entregou a sua vida ao Evangelho de forma plena e deixou esse grande exemplo para nós. Diante das perseguições, diante das dificuldades, diante de qualquer coisa, olhe para o céu, veja o céu aberto e veja que ali está o Pai e o Filho. No caso, o Filho, que continua sendo Deus homem, que está intercedendo por nós e que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Siga esse exemplo de Estevão diante das dificuldades. Agora eu quero falar um pouco sobre essa questão da morte, né? Talvez seja o ponto mais polêmico aqui, que é a tradução do Salmo 116:15. O escritor da revista, ele cita esse salmo, né, dizendo o seguinte, que, claro, dentro do contexto da morte de Estevão, ele coloca assim, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo, se você ler ele na NVI, ele vai estar diferente. Né? Na NVI, ele vai estar assim, O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Muita gente critica a NVI por várias traduções que ela realizou, para vários trechos que ela traduz diferente do tradicional. E é porque, assim, o trabalho de tradução é algo muito complicado, é algo muito complexo. Não é só você pegar uma palavra, isso significa aqui, nessa língua, isso significa nessa outra língua, assim, 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 acabou. Então pronto, traduziu. Não. Uma língua, ela carrega sentimentos, ela carrega a história de um povo. Uma língua, ela traz algo que muitas vezes é quase que impossível você transportar para um outro idioma. Tá? É quase que impossível. O exemplo clássico que a gente fala, né, do português é a palavra saudade. Não existe saudade no inglês. Todas as vezes que vão traduzir saudade para o inglês, eles colocam I miss you, eu sinto sua falta, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso. Então, assim, quando alguém fala assim, estou com saudade, ela está falando de um sentimento que não tem como transportar isso para a língua inglesa. Não existe uma palavra na língua inglesa que consegue ter o mesmo peso da palavra saudade. Então, realmente é muito difícil fazer uma tradução, tá? Não é fácil, não é uma tarefa fácil. E quando a gente vai traduzir do hebraico, do aramaico, do grego para o português, a gente perde muita coisa. Tá? Tem muita... Assim, a gente perde o sentimento das palavras, a força das palavras, principalmente dentro dos salmos. Quando a gente vai para os salmos, ali a gente tem a poesia hebraica, que é uma poesia que tem uma estrutura totalmente diferente da nossa. A rima hebraica muitas vezes não é uma rima de palavras, mas é uma rima de ideias. São chamados paralelismos. Então, assim, em primeiro lugar, considere a complexidade que é traduzir a Bíblia para o português. Segundo lugar,
As traduções, quando vão, no caso, os especialistas, quando vão realizar as traduções, eles levam em consideração muito o contexto. Não somente ali a palavra, para pegar a ideia do texto e traduzir de acordo com o contexto. E essa palavra aqui, que é usada para traduzir, né, esse versículo, do Salmo 116, versículo 15, é a palavra iacar, né, que significa ser pesado, precioso, caro. Realmente, é no sentido positivo, tipo, é algo muito precioso, é algo muito caro. É como se... É difícil transmitir o significado dela, como eu tinha falado, né? Que uma palavra numa língua, ela carrega muitos sentimentos, ela carrega a história de um povo. Então, assim, lendo o contexto desse salmo, a gente pode ler aqui o contexto. Vamos abrir aqui. Salmo 116, logo no início, ele fala assim, o versículo 3, o verso 3, melhor dizendo. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Sheol muitas vezes é sepultura, tá? Aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Observe que o Salmo está falando de livramento da morte. O contexto do Salmo é de alguém que foi livre da morte e por causa disso, ele foi louvar o Senhor. No verso 8, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Senhor, tu me livrou da morte. Está falando de livramento. Está falando de uma situação em que Deus vai lá e tira o seu filho dessa situação de sofrimento e que pode levar à morte. De uma situação que ele poderia deixar, né, de ter o prazer de viver. O pastor Renato Gurso, que é um professor lá da FABAPAR, da Faculdade Batista do Paraná, ele é muito conceituado como professor de teologia, tem doutorado, ele é um grande professor de grego e hebraico também, tem livros publicados nessa área, um pastor batista, realmente um homem crente de verdade, conheci ele. E ele tem um artigo sobre isso. Eu não achei esse artigo na internet, eu comprei um livrinho que vem esse artigo, eu não estou com ele em mãos aqui agora, mas nesse artigo ele argumenta nesse sentido. Então, assim, apesar de algumas pessoas discordarem dessa tradução da NVI, que Deus vê com pesar a morte dos seus filhos, dos seus servos, né, como depende da tradução, apesar de muitas pessoas discordarem disso, tem muitos teólogos conceituados que vão por esse lado, tá? Que realmente acreditam que essa seja a melhor tradução, principalmente por causa do contexto. É uma tradução possível dessa palavra, iaká, mas também o contexto confirma isso. O contexto desse salmo está falando da adoração a Deus em vida, está falando de livramento da morte. Então, aqui, quando a gente lê, né, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis, é nesse sentido, de que o ideal aqui é a pessoa ficar viva. Vamos ler Salmo 115, 17, o salmo anterior. Fala assim, ó, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Na visão do salmista, quem adora a Deus é quem está vivo, e não quem está morto. Aí tem gente que fala assim, ah não, mas nós entendemos que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, lá ela vai adorar a Deus, como assim? Observe o seguinte, essa revelação que nós temos hoje, de que após a morte tem uma alma, que a gente vai para o céu, é uma revelação progressiva na Bíblia. Ela não aparece de cara, de início, assim, lá no Antigo Testamento. Os judeus do Antigo Testamento, eu acredito que eles tinham sim essa ideia de uma vida após a morte. Mas eles valorizavam a vida aqui na Terra. E os escritos do Antigo Testamento sempre focam nesse sentido, de que o importante é você viver aqui nessa Terra. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem uma revelação mais profunda, mais completa, mas nós não podemos usar as passagens do Novo Testamento que fala de vida após a morte para interpretar esses dois salmos aqui, o 115 e o 116. Eu não concordo com isso, porque realmente nós temos que compreender o texto de acordo com o seu contexto. Eclesiastes também fala sobre isso, Eclesiastes 3,19. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Dinheiro do pó e ao pó retornarão.
É claro que Eclesiastes tem que ser estudado de acordo com o seu contexto também, para a gente entender, mas aqui a perspectiva do escritor é uma perspectiva muitas vezes pessimista e está dizendo o seguinte: o importante da vida é aqui. Né? Após a morte, o animal vai para o pó, o homem vai para o pó. A perspectiva dele é essa. Tanto que ele fala assim, no versículo 22, por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Tá vendo? Você tem que desfrutar do seu trabalho enquanto tem vida. O salmista está falando, você tem que adorar Deus enquanto você tem vida. Aproveite a vida para adorar a Deus. Então eu acredito que a tradução mais coerente desse salmo é sim que Deus vê com pesar a morte de seus fiéis por causa do contexto. Ah, não concordo. A gente pode encontrar um meio termo. Talvez o meio termo seja, a morte de um fiel não passa aos olhos de Deus de maneira indiferente. Tipo assim, morreu, para Deus tanto faz como tanto fez. Não. Ela não passa de maneira indiferente. De alguma forma Deus se preocupa com isso. Isso seria meio que uma tentativa de encontrar ali um meio termo. Será que Deus se alegra com a morte ou Deus vê com pesar a morte? Talvez nenhum nem outro. Talvez o Salmo está querendo dizer que Deus olha para a morte de um fiel como algo que ele realmente se preocupa. Seja como algo bom, seja como algo ruim. Aí é com ele. Mas, de acordo com o contexto do salmista aqui, há sim essa preocupação de Deus com a questão da morte, porque ele está falando sobre morte, está falando sobre livramento, e ele chega nessa passagem aqui. Se você continuar lendo, no verso 17, fala assim, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor. Quem oferece sacrifício? São os vivos ou são os mortos? Na visão do salmista, obviamente, são os vivos. Então, esses que adoram a Deus, esses que têm que aproveitar a vida para fazer a vontade de Deus e adorar a Deus. Amém? É uma questão que não é resolvida assim de forma tão simples, mas é bom tocar no assunto. E se você não sabia que tinha essa divergência de tradução, fique sabendo agora. E aí fica a dica para você pesquisar, estudar, ler mais sobre isso. Infelizmente eu não vou conseguir mandar o artigo do pastor Renato Augusto, porque está em outra casa, está longe, enfim, não vai ter como eu mandar esse artigo para você dar uma estudada. Mas não custa nada você fazer uma pesquisa no Google, assistir algum vídeo e ver aí as diferentes opiniões sobre este salmo. Bem, eu vou encerrar aqui. Espero que você tenha compreendido a lição. Uma lição muito boa, uma lição com aplicações práticas para nós que somos crentes em Cristo Jesus e queremos viver uma vida completa diante dele. A paz do Senhor, até a próxima aula.